Esta é uma obra de ficção criada para entretenimento, embora a história envolva elementos da religião Umbanda. É importante destacar que este conteúdo é puramente imaginativo e não reflete práticas reais ou crenças associadas à religião. O respeito e a sensibilidade em relação a todas as tradições religiosas são de suma importância. A intenção é apenas oferecer uma narrativa envolvente e não fazer qualquer afirmação sobre a religião Umbanda ou seus praticantes. A pequena cidade de São Gabriel, localizada no interior do Brasil, é um lugar conhecido por suas profundas tradições espirituais e pela influência da religião Umbanda. Seus habitantes vivem uma vida simples, mas com uma forte conexão com o espiritual. A cidade é rodeada por uma paisagem verdejante e uma atmosfera de tranquilidade, mas algo sinistro estava prestes a emergir das sombras. Domingos, um respeitado pai de santo da cidade, havia realizado muitos rituais ao longo dos anos, quando a cidade estava em declínio econômico e enfrentava problemas de saúde e miséria. Ele decidiu que era hora de invocar uma entidade poderosa para restaurar a prosperidade e a proteção. A preparação para o ritual começou semanas antes. A casa de Domingos foi transformada em um local de oferendas e preces, com velas, ervas e objetos sagrados dispostos com meticulosa atenção. O ritual, que foi realizado sob uma lua cheia, parecia promissor. A entidade que se manifestou parecia benevolente, uma presença luminosa e envolta em uma aura pacífica. No entanto, algo estava errado. A entidade, disfarçada de uma força protetora, era na verdade uma entidade sombria, que tinha a capacidade de manipular a percepção dos seres humanos e enganar até mesmo os mais experientes. A primeira noite após o ritual trouxe uma sensação de desconforto crescente. Os habitantes da cidade começaram a relatar sonhos perturbadores e visões de figuras sombrias. Maria, uma jovem que havia participado do ritual, foi a primeira a experimentar a presença perturbadora da entidade. Em sua casa, as luzes piscavam sem explicação, e a sensação de uma presença invisível se tornou quase insuportável. Maria tentou buscar conforto nos outros membros da comunidade, mas a situação parecia piorar. Ela começou a ver sombras se movendo pelos cantos de seus olhos e ouvir sussurros que pareciam vir de dentro das paredes. Seus amigos e familiares notaram que ela estava se tornando cada vez mais reclusa e perturbada. Enquanto os distúrbios psicológicos de Maria e de outros moradores se intensificavam, a cidade começou a enfrentar uma série de desastres naturais incomuns. Primeiro, foi uma tempestade que surgiu repentinamente, com ventos tão fortes que destruíram telhados e derrubaram árvores. Em seguida, uma seca devastadora atingiu as terras agrícolas, com o solo se tornando árido e infértil, apesar de um suposto milagre prometido pela entidade. Os habitantes estavam desesperados e tentaram realizar novos rituais para apaziguar a entidade. Esses rituais eram realizados com mais frequência e com maior intensidade, mas em vez de trazer alívio, apenas parecia alimentar a força sombria. As preces eram respondidas por visões de desastres e uma sensação crescente de desespero. A situação chegou ao auge quando uma tempestade sem precedentes assolou a cidade. Esta tempestade era diferente de qualquer coisa que a cidade já havia experimentado. Era uma tempestade quase sobrenatural, com relâmpagos que iluminavam o céu em padrões estranhos e uma chuva que parecia vir de forma quase horizontal, como se fosse uma força malévola sendo direcionada. A tempestade durou dias e os habitantes lutaram para manter suas casas intactas. A água começou a invadir as ruas, engolindo tudo em seu caminho. A cidade se transformou em um cenário apocalíptico, com ruas alagadas, casas submersas e uma sensação de caos absoluto. Quando a tempestade finalmente cessou, São Gabriel havia sido irreconhecível. A cidade estava agora coberta por uma camada de água e detritos. As casas estavam destruídas, as plantações haviam sido arrasadas e as ruas estavam inundadas. O que restava da cidade parecia um deserto desolado.
Os poucos sobreviventes conseguiram escapar antes do colapso final. Esses moradores, incluindo Maria, estavam traumatizados e em estado de choque. Eles tentaram buscar refúgio nas cidades vizinhas, mas o horror do que haviam vivido continuava a assombrá-los. Suas histórias eram frequentemente descartadas como alucinações ou exageros. O desaparecimento de São Gabriel foi oficialmente atribuído a um fenômeno meteorológico raro. Mas aqueles que sobreviveram sabiam que havia algo mais sinistro em jogo. Eles carregaram a história com eles, mas a maioria das pessoas não acreditava em seus relatos. As poucas pessoas que escaparam viveram o resto de suas vidas atormentadas pelo que aconteceu, e a cidade de São Gabriel tornou-se uma lenda urbana sombria. Os sobreviventes carregavam consigo o peso de uma experiência inexplicável e um mistério que nunca seria totalmente desvendado. A história da cidade perdida de São Gabriel serve como um aviso sombrio sobre o perigo de confiar em forças que não compreendemos completamente e o engano de entidades que se escondem sob uma fachada de benevolência.